E aí, pessoal, aprenderam tudo de uma vez só? Complicado, né? Mas a gente viu que os álcools, né, assim como os hidrocarbonetos, eles também sofrem reações e nós também temos aí algumas reações pelas quais nós podemos estar obtendo os álcools. Nós vimos que a gente pode obter álcool através da fermentação de açúcares, né? E também vimos que a gente pode estar obtendo eles através da hidratação, dos alcenos e da redução de aldeídos e cetonas. Nas reduções de aldeídos, nós sempre vamos ter álcools do tipo primário. E na redução das cetonas, nós sempre vamos ter álcools do tipo secundário. Mas vamos lá para a gente revisar as reações que os álcools sofrem para dar origem a outros compostos. Então, nós estamos aqui nessa primeira parte das funções oxigenadas e nas reações que os álcools sofrem, nós conhecemos a oxidação, que é quando nós temos aí os álcools reagindo com o oxigênio do meio ou ainda reagindo com agentes oxidantes. E aí nós temos umas regrinhas para aprender, para poder manusear melhor essa parte das reações. Lembrar, todo álcool primário, ele sempre vai estar reagindo com o oxigênio de modo parcial, formando aldeídos, ou de modo total, formando ácidos carboxílicos. Os álcools primários são os únicos que podem sofrer reação por etapa, viu? Oxidação parcial, ele sempre vai formar aldeído, e oxidação total, ácidos carboxílicos. Na oxidação de álcools secundários, nós vamos ter apenas um tipo de produto, que são as cetonas. Lembrando que é como se a gente tivesse a reação inversa que a gente viu lá no início da aula, que é quando nós tínhamos cetonas que eram reduzidas e sempre davam origem a álcools secundários. Já na oxidação, toda a oxidação de álcool secundário vai dar origem a uma cetona. E nós vimos que os álcools terciários não sofrem reação de oxidação, porque no carbono terciário, onde o nosso álcool está ligado, não tem hidrogênio para o oxigênio poder reagir e aí sim formar uma ligação dupla e dar origem a algum composto. Nós vimos ainda que os álcools sofrem desidratação, que é uma reação de eliminação de água. E aí, quando nós tivermos essas reações de desidratação, nós podemos ter alcenos como produto ou éter, vai depender das condições da reação. E aí, quais são as condições? Quando a gente tiver uma reação de desidratação que vai ocorrer no interior de um álcool, de uma molécula de álcool, ou seja, 1 mol de álcool, nós temos uma desidratação intramolecular, dentro da própria molécula. Sempre vai dar origem a um alceno. Quando a gente tiver uma desidratação que vai ocorrer pela interação de 2 moléculas de álcool diferentes, que no caso vão ser 2 mols de álcool, o nosso produto sempre vai ser o éter. Por quê? Porque nós vamos ter a interação da hidroxila de um álcool que vai estar retirando o hidrogênio da hidroxila do outro. Quando essa hidroxila se juntar com esse hidrogênio, vai formar a água, né? Desidratação. E o oxigênio que resta, digamos, vamos pegar aqui como se a gente tivesse o metanol. O oxigênio que sobrou do outro álcool vai se ligar ao resto da cadeia carbônica do álcool que a hidroxila roubou o seu hidrogênio. E aí vai dar origem ao que nós conhecemos como éter. No mais, você agora vai lá praticar, colocar em prática o que você aprendeu para depois a gente vir aqui no nosso Tirando Dúvida. Então, sucesso e eu aguardo vocês! Notaram, gente, que a nomenclatura, o domínio da nomenclatura, faz muita diferença quando a gente estuda reações orgânicas?
Pois é. A maioria das questões é dado o nome e a fórmula molecular dos compostos. E a partir daquela nomenclatura, você já tem que ter uma visualização mental e depois colocar no seu caderno da estrutura da qual nós estamos falando. Você conseguir montar o composto a partir do seu nome, o nome do composto, não o seu, tá? A partir do nome do composto, vai fazer com que você consiga realizar qualquer reação orgânica, seja adição, seja substituição, seja oxidação, qualquer uma delas vai facilitar muito. Agora, se você ainda tem dificuldade lá com as nomenclaturas, volta lá nas nossas primeiras aulas, pega as regrinhas de novo, dá uma revisada que vai te ajudar bastante. Mas, sem mais delongas, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. Olha só na questão de número 1. Preste muita atenção, gente, no enunciado, porque ele já te direciona para o que você tem que fazer para depois você poder responder tranquilamente a sua questão. Nesse daqui ele fala assim, ó, por oxidação, uma substância orgânica X formou uma cetona de mesmo número de carbonos de X. A substância que foi oxidada é muito fácil, né? É um álcool, beleza, mas e aí? É primário, secundário, terciário? Qual álcool que, quando sofre oxidação, vai formar uma cetona? E lembrando que toda reação que os álcools estão sofrendo, com exceção da desidratação intermolecular, ele vai sempre manter a mesma quantidade de carbonos, o produto. Na reação intermolecular, a quantidade de carbonos vai aumentar porque nós vamos ter a junção de duas cadeias dos álcools, tranquilo? Mas vamos voltar aqui na questão de número 1. Bom, a gente viu que os álcools, eles sofrem oxidação, ou seja, eles interagem com o oxigênio e o oxigênio da hidroxila perde um hidrogênio e o carbono, onde a hidroxila está ligada, também perde um hidrogênio. Então, os nossos álcools primários, quando eles sofrem oxidação parcial, eles sempre vão formar aldeídos. E aqui ele está falando que a oxidação que essa substância sofreu formou quem? Uma cetona. Para sofrer oxidação e formar cetona, o meu álcool obrigatoriamente tem que ser secundário. Por que secundário? Porque quando ele sofre oxidação, obrigatoriamente eu vou ter a formação da carbonila, que é a ligação dupla com o oxigênio. Se essa carbonila estiver entre dois átomos de carbono, ou seja, esse carbono aqui, ele é secundário, né, vai fazer com que eu tenha o surgimento de uma cetona. Se a minha carbonila não for em um carbono secundário, em um álcool secundário, digamos assim, ela vai surgir aonde? Digamos aqui, ó. Isso aqui não é uma cetona, é um aldeído. Então, o álcool, para dar origem a uma cetona, ele sempre tem que ser um álcool do tipo secundário. Então, olha só. Se o meu álcool está aqui, ó, ligado a um carbono que é do tipo secundário, que é esse carbono aqui, ó, é secundário, por oxidação, ele vai dar origem a uma cetona. Por quê? O hidrogênio aqui da minha hidroxila, assim como o hidrogênio do nosso carbono, ele vai sair da minha reação. A hidroxila sai e o oxigênio entra, vamos dizer assim. Quando esse oxigênio entra, ele vai formar uma dupla ligação com o meu carbono, vai dar origem à carbonila em um carbono secundário, que é a característica de uma cetona. Indique a acetona que é obtida a partir da reação de oxidação do 3-metil-butan-2-ol. Ele quer que você diga qual cetona vai ser formada. Então, vamos montar aqui a estrutura? Vou montar a estrutura simplificada. Eu vou ter 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. E ele diz que no nosso carbono de número 2, vamos colocar aqui, ó, 2, eu tenho a hidroxila, certo? E no carbono de número 3, eu vou ter o metil.
Beleza, agora é só completar com hidrogênio. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Tá aqui o álcool que ele falou, 3-metil-butan-2-ol. Ele vai sofrer uma oxidação. Qual cetona dessas aqui vai ser formada? Se ele sofrer oxidação, o que vai acontecer, querido aluno? Essa hidroxila e esse hidrogênio aqui, eles vão sair. Quando eles saem na forma de uma molécula de água. Se a oxidação, o meu composto está reagindo com o oxigênio. Então, o oxigênio ele vai, se liga ao átomo de carbono. Quando ele se liga aqui, ele vai se ligar ao carbono por ligação dupla. E aí o composto vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. H3C, CH. O resto da minha cadeia continua a mesma coisa. Aqui, ó, onde o oxigênio entrou por dupla ligação, ele vai ficar aqui. O hidrogênio daqui, ó, saiu, então não tem mais hidrogênio. CH3. Vamos fazer o nome desse composto? Para a gente ver qual das alternativas é a correta? Esse composto daqui de cima foi embora, já sofreu oxidação, ficou a minha cetona que foi formada. Vai ficar 1, 2, 3, 4. O nome vai ficar 3-metil-butan-2-ona, que nesse caso aqui é a alternativa da letra B, ó. 3-metil, porque o metil está no carbono 3. Butan, porque são 4 carbonos. 2-ona, porque no carbono 2 que está o meu grupo funcional cetona. Tem algum outro que seja semelhante? Não. O outro que vai ser 3-metil, ele fala que a minha cetona está no carbono 1. Não existe grupo cetona no carbono 1, gente. Sempre ela vai estar entre 2 átomos de carbono, então no carbono 1 nunca vai existir. A reação que a gente acabou de descrever é essa daqui. Ó, o álcool, o butan-2-ol é esse. Ele vai reagir com o oxigênio, o que vai acontecer? Esse meu hidrogênio daqui, ó, ele vai ser atraído pelo oxigênio. Temporariamente, o oxigênio vai substituir ele e vai ficar aqui, ó, na forma de hidroxila, igual a de cima, temporariamente. Só que essa parte da minha reação, ele é muito instável. Por isso que ele sai logo, e quando ele sai, levando o outro hidrogênio, nós temos a formação da ligação dupla. E toda a oxigenação de álcool secundário sempre vai dar origem a uma cetona. E agora vamos aqui para a nossa questão de número 3. Se liga no Enem. Olha só essa questão de número 3. A reação de oxidação de um álcool de fórmula molecular C5H12O com o nosso permanganato de potássio forneceu, é uma reação de oxidação, forneceu um composto de fórmula molecular C5H10O. Ó, perceba que perdeu 2 átomos de hidrogênio. Assinale a opção que apresenta a relação correta entre o nome do álcool e o nome do produto formado. Eu estou falando de uma reação de oxidação que ocorreu com um agente oxidante que é esse cara aqui, ó, KMNO4, que reagiu com esse álcool. Ele deu pra gente somente a fórmula molecular do álcool e do produto formado. Só que no produto formado, o que você tem que observar? 2 hidrogênios foram perdidos. Posso ter formado um ácido carboxílico, posso ter formado um aldeído ou uma cetona. O que nós vamos observar? As nomenclaturas. Qual delas vai apresentar o produto correto? Vamos aqui, ó. Na letra A, ele fala que o álcool que oxidou foi o 3-metil-butan-2-ol. E que o produto formado foi o
3-metilbutanal. E aí você tem que lembrar, se é 2-ol, é um álcool secundário. Álcool secundário não forma aldeído, forma sempre cetona. Então, a letra A está fora. Na letra B, fala que foi o pentan 3-ol. Ó, pentan, tá certo, 5 átomos de carbono, e ele está dizendo que no terceiro carbono tinha uma hidroxila, que deu origem ao pentan 3-ona. Um álcool secundário dando origem a uma cetona pode estar correto, então vamos deixar aqui em observação. Na letra C, ele fala do pentan 1-ol. Ok, um álcool onde a nossa hidroxila está no carbono 1. E aí ele fala que deu origem ao pentan 1-ona. Lembrem-se, se está no carbono 1, é um álcool do tipo primário. Álcool primário não gera cetona. E outra, não temos cetona com a carbonila na extremidade. Letra C está errada. Letra D, ele fala que o álcool foi o pentan 2-ol, que deu origem ao pentanal. Pentan 2-ol significa que a minha hidroxila está no carbono 2, o que faz desse álcool um álcool secundário. Álcool secundário não gera aldeído. Letra D também está errada. Na letra E, ele fala 2-metilbutan-1-ol. Ok, butan-1-ol, no primeiro carbono nós temos a hidroxila, carbono primário, álcool primário. Só que ele fala que deu origem ao 2-metilbutan-1-ona. Se é um álcool primário, o produto formado teria que ser um aldeído. Não existe cetona em extremidade, então a letra E também está errada. Que é a nossa alternativa correta? A alternativa B. Pela fórmula molecular e pelas alternativas, nós estamos falando do álcool, que no caso é o pentan 3-ol, que ao reagir com o oxigênio, tivemos a saída da hidroxila retirando aqui um hidrogênio do carbono, formando, no caso, a água, que está aqui representada, e a introdução do oxigênio ao carbono. Quando ele se liga ao carbono, ele se liga através de uma ligação do tipo pi, né, uma ligação dupla, dando origem a pentan 3-ona, porque no carbono 3 está o nosso grupo funcional cetona. Então, nesse caso aqui, galerinha, essa questão 3, as outras alternativas estavam erradas por incompatibilidade de tipo de reação. Porque quando o álcool ali nas alternativas era um álcool primário, obrigatoriamente, se for uma oxidação parcial, o produto tinha que ser um aldeído. E na alternativa ele está rodando um produto como cetona. Então, as outras estavam erradas, né? Porque o tipo de reação, o tipo de álcool que estava participando da reação não condizia com o produto que a alternativa estava dando para a gente. Por isso que a letra B é a única alternativa correta para essa nossa questão. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Lembrem-se que dúvidas que ainda podem ter ficado, vocês podem estar aí acionando o seu professor presencial, pedindo para ele entrar em contato conosco, que a gente vai ver a melhor forma possível para estar sanando as dúvidas de vocês. No mais, eu espero que vocês fiquem ligados com a gente, que vocês não percam as nossas aulas e que tenham muito sucesso, não só nas atividades e nas avaliações, como também futuramente na vida de vocês. Então, fique ligadinho que tem mais aula pela frente.